Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas uma carteira de Bitcoin de 2011 com mais de 80 mil BTC, o que dava ali em torno de 9 bilhões de dólares, acabou se mexendo no mês passado e muita gente começou a se perguntar se essas movimentações de moedas antigas, de baleias antigas do Bitcoin, são algum tipo de hack, algum tipo de ataque ali dentro da própria rede, dentro da blockchain, do algoritmo de consenso, etc. Essas dúvidas são naturais de surgir e muita gente começou a se perguntar se a segurança do Bitcoin está em risco e principalmente se a criptografia do Bitcoin está sendo atacada pela computação quântica, que é algo que está surgindo agora, que está sendo atualizado e está sendo desenvolvido. Para quem não sabe, a computação quântica é um método de processamento mais avançado nos computadores que nós temos hoje, é mais à frente daquilo que nós temos de tecnologia hoje e em algum determinado momento se cogita que isso possa vir a quebrar a criptografia do Bitcoin. Entretanto, a verdade sobre isso tudo não é bem assim e é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então fica até o final que nós vamos descobrir não só como é que foram essas movimentações on-chain dessas moedas antigas, mas nós também vamos ver o que está por trás dessa reativação de carteiras antigas ali do Bitcoin. E só para contextualizar vocês, eu estou falando aqui desses 80 mil Bitcoins que foram enviados para a Galaxy Digital, então uma baleia bem antiga aí do Bitcoin, ela já estava parada há 14 anos, né? E fez várias movimentações on-chain em batches, ela foi movimentando ali cerca de 10, 20 mil Bitcoins em várias transações, até totalizar aí cerca de 80 mil BTCs que foram enviados para a Galaxy Digital, e eu até cheguei a comentar no dia 25 que a Galaxy Digital começou a enviar posteriormente essas moedas para exchanges, e essas exchanges aí incluem Bitstamp, Bybit, Binance e também a OKX. Isso daqui mostra um processo de venda, tá? Então a Galaxy Digital é uma instituição, é uma empresa que é utilizada por grandes investidores e institucionais para realizar negociações OTC. Eu já cheguei a explicar num vídeo anterior aqui também do canal que boa parte dessas movimentações on-chain de grandes players são feitas através dessas instituições. E essas movimentações agora começam a ficar mais evidentes porque não só foi essa baleia que moveu ali os 80 mil Bitcoins, mas nós também tivemos várias transações on-chain de moedas bastante antigas, há mais de 14 anos, 10 anos de inatividade, voltando a negociar. Será que isso daqui é relacionado a um hack nessas moedas? Será que essas carteiras antigas estão sendo hackeadas por computação quântica? Bom, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. E o primeiro ponto para entender se essas moedas antigas, se essas carteiras antigas são vulneráveis ou não, é de fato entendendo o processo de criação de uma carteira. Aqui eu não vou me ater muito à parte da tecnicalidade, não vou avançar demais, até mesmo porque nós temos esse tipo de conteúdo lá no Block Trends, depois eu vou deixar no link da descrição. Então aqui eu vou tentar fazer só um resumo mesmo para vocês. O processo de criação de uma carteira é algo que vai nos dar indícios, vai nos dar informações sobre como alguns tipos de endereços podem ser mais vulneráveis. Aqui o processo de criação de carteira, ele passa pelo primeiro ponto de um número binário aleatório, obviamente tudo dentro da computação e dentro da rede do Bitcoin é através de número binário, e aí através do número binário nós temos aqui a criação da seed phrase, que é aquilo que você costuma guardar para recuperar a sua carteira, como se fosse a sua chave mestra das suas moedas, tá? A partir daí nós vamos para o caminho de derivação, que é conhecido como função de derivação de chaves, e a seed phrase ela é transformada em duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Isso daqui geralmente é menos interagido porque através do SHA-256, né, do SHA-256, que é o algoritmo de criptografia do Bitcoin, ele transforma essas chaves públicas em endereços e basicamente é isso que você utiliza, são os endereços públicos. Entretanto, isso não foi essa forma de gerar esses endereços públicos, eles não foram sempre o mesmo, eles foram mudando ao longo do tempo e obviamente eles vão mudando justamente por conta que a rede vai sendo atualizada. Então a cada nova atualização eles trazem um formato de geração de chaves públicas mais seguro do que os anteriores. E aí que entra a grande questão, tá? E o primeiro tipo de formato, qual foi? E é isso que eu vou mostrar para você aqui na minha tela.
Os endereços Legacy ou P2PKH, eles foram de fato o primeiro tipo de endereço dentro da rede do Bitcoin e eles são de fato aqui aqueles que são considerados obsoletos. E por que obsoletos? Porque eles são menos eficientes em termos de tamanho de transação e também de custos de mineração. E esses são aqueles endereços que podem ser vulneráveis a certos tipos de ataques, tá? Então, de fato, existe um tipo de endereço dentro da rede do Bitcoin que é menos seguro do que aqueles endereços mais atualizados. Quais são os mais atualizados? Após os endereços legacy, nós tivemos uma atualização que é a Segwit, e aqui esses endereços que começam com o número 3, eles basicamente trouxeram uma melhoria em relação ao legacy, oferecendo aí um pouco mais de eficiência, mais segurança. Entretanto, embora eles não sejam tecnicamente obsoletos, eles não são completamente não utilizáveis aqui em termos de segurança, eles são menos ideais em relação ao Bent32. E esse sim é aquele tipo de endereço que nós utilizamos hoje, que é o mais atualizado, que começam com BC1. Esses são de fato os endereços mais recentes e mais seguros. Então, aqueles endereços legacy, que são mais antigos na rede do Bitcoin, eles de fato trazem um nível de segurança um pouco menor. E é esses endereços que podem ser eventualmente atingidos por um maior nível de poder computacional, como por exemplo aí a questão da computação quântica. Essa pesquisa da Deloitte, que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, ela trouxe aqui a quantidade de bitcoins que podem estar dentro desses endereços mais antigos e que poderão ser vulneráveis a algum tipo de ataque. Aqui, nessa linha pontilhada, que é basicamente a soma dessas três linhas, roxa, azul e verde, que são basicamente aqueles endereços legacy e os endereços Segwit que foram reutilizados, ela soma ali cerca de 4 milhões de bitcoins aproximadamente, tá? Então a gente está falando de que uma parcela da rede Bitcoin pode vir a ser de fato atingida por um nível de computação maior do que nós temos hoje, um nível de tecnologia maior do que nós temos hoje, que possa vir a quebrar esses endereços antigos. Entretanto, só para deixar claro para você, isso não significa que isso é uma ameaça hoje. Ainda não tem esse nível de computação necessário para quebrar esses endereços antigos. Mesmo aquilo que nós temos de computação quântica existente hoje, ainda não é capaz de quebrar esses endereços de Bitcoin mais antigos. Por mais que eles possam vir a ser menos seguros, eles ainda não fornecem um nível de risco imediato. E eu estou falando imediato porque sim, existe a possibilidade de que daqui a 10 ou 15 anos esses endereços fiquem cada vez menos seguros por conta da evolução do poder computacional, o que pode vir a gerar certos tipos de ataques de brute force, ou seja, eles podem gerar diversos caminhos de derivação de chaves através desses endereços, e fazendo aí com que esses endereços antigos, incluindo aquelas moedas que são do Satoshi Nakamoto, ficarem aí cada vez menos seguras. Entretanto, o Bitcoin ele não funciona de forma estática e imutável. Não, o Bitcoin ele é mutável, ele vai se alterando ao longo do tempo. E é justamente por isso que eu falei lá no começo da questão das evoluções, das atualizações que acontecem dentro da rede do Bitcoin. Essas atualizações, elas ocorrem através daquilo que nós conhecemos como BIPs, ou Bitcoin Improvement Proposal. E nós temos aqui o processo dessas BIPs, que elas surgem através de rascunhos. Então qualquer pessoa, eu, você ou qualquer pessoa que saiba programar, produz ali um rascunho e depois esse rascunho ele é referenciado aqui, ele é basicamente visto e avaliado por diversas pessoas dentro da comunidade Bitcoin, dos desenvolvedores de Bitcoin, e após isso ele é proposto, tá? Caso ele seja ativo, ou seja, ele seja aprovado pela comunidade, ele é incorporado dentro da rede do Bitcoin. Esse processo que eu estou falando aqui para vocês não é algo simples, não é algo que ocorre do dia para a noite. Eu fiz aqui um resumo bastante superficial, mas esse processo leva bastante tempo. Mas é só para mostrar para vocês que o Bitcoin ele não é estático. Por mais que a computação quântica ela vá crescendo, as atualizações no Bitcoin também vão crescendo. E as pessoas vão observando aquilo que pode ser mais arriscado para o Bitcoin e vão sugerindo melhorias, como já fizeram anteriormente nesses endereços que eu mostrei para vocês. Certo, mas agora você já entendeu que, apesar dos endereços de Bitcoin antigos serem mais vulneráveis aos ataques, ainda não há prova suficiente de que houve de fato esses ataques. Então, se não houve esses ataques, o que é que está fazendo com que essas moedas antigas
com mais de 7, 10, 14 anos de inatividade voltem a negociar aqui na rede do Bitcoin. Bom, a verdade é que isso sempre foi assim. Isso sempre ocorreu em todos os ciclos de alta do Bitcoin. Nesse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, é basicamente as moedas divididas aqui por idade, tá? E nós temos aqui moedas acima de 1 ano e indo até moedas por mais de 10 anos de inatividade. E uma das coisas que nós conseguimos identificar nesse gráfico aqui é que em todos os processos de alta de preço, todos os períodos onde o preço do Bitcoin subiu consideravelmente, aqui como você pode ver em 2017, de 2019 a 2021 e agora de 2023 até agora 2025, nós sempre tivemos um padrão muito semelhante. Que padrão é esse? Essas moedas, elas começam a voltar a se moverem, ou seja, aqui no gráfico nós temos a quantidade de moedas que estão paradas por esse tempo, né? E você pode ver que elas vão sendo retiradas da sua imobilidade, vão sendo retiradas ali do seu sono profundo e voltam a serem movimentadas, tá? Isso daqui acontece desde o primeiro ciclo ali de 2013 e vem sendo repetido, vem sendo propagado em todos os ciclos que nós tivemos aqui no Bitcoin. Então, por mais que muitas pessoas estejam percebendo esse tipo de movimentação só agora, a verdade é que muitos investigadores on-chain, pessoas que analisam a rede do Bitcoin, já faziam esse tipo de percepção, já compreendiam esse tipo de coisa há muito tempo. Inclusive, a gente traz esse gráfico atualizado lá para os nossos assinantes do Blocktrends Pro constantemente, até mesmo porque é uma forma de nós percebermos o ciclo do Bitcoin, o que mudou no ciclo do Bitcoin. Mas segura um pouquinho essa questão do ciclo, porque daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre isso. E só para trazer uma visão ainda mais profunda disso, aqui nesse gráfico eu tenho basicamente as movimentações on-chain de moedas com mais de 10 anos de inatividade, até ali o início de julho, tá? Porque quando foi julho ocorreu aquela movimentação de 80 mil bitcoins e por ela ser muito grande, essas outras movimentações ficam muito pequenas. Então eu retirei aquele período da movimentação de 80 mil, que de fato foi a maior movimentação de moedas antigas que nós já tivemos, mas se nós retirarmos esse outlier, pode-se assim dizer, se nós retirarmos essa movimentação esquisita, entre aspas, nós vemos que durante toda a história do Bitcoin, eu poderia ter puxado aqui muito mais para trás, mas só para vocês perceberem aqui que nós temos várias movimentações que ocorrem constantemente de moedas com mais de 10 anos voltando a serem movimentadas, tá? Não é algo que acontece todo santo dia, mas é algo que acontece constantemente nesses vários picos que vocês estão vendo aqui, tá? Todos esses picos são movimentações de moedas com mais de 10 anos de inatividade. E 10 anos são até moedas que são consideradas perdidas, entre aspas, porque elas não têm nenhum tipo de padrão de gasto. Mas vocês conseguiram perceber aqui nesse gráfico que essas moedas continuam sim sendo movimentadas. No ciclo atual, entretanto, nós tivemos de fato algo um pouco mais intenso do que nos ciclos anteriores. Se você for ver aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês de uma pesquisa da CryptoQuant, em 2024 nós fizemos aí cerca de 255 mil bitcoins que foram movidos com mais de 7 anos de inatividade, ou seja, quantos bitcoins se movimentaram em 2024 que eram de moedas antigas, que eram de investidores antigos. Durante o ano inteiro foi 255 mil. Agora, em 2025, e nós ainda estamos mais ou menos um pouco depois da metade do ano de 2025, nós já temos 214 mil. Então, provavelmente, no final desse ano, nós iremos ultrapassar aqui esse valor de 2024. Mas para vocês perceberem que, de fato, entre 2024 e 2025 é um valor acima daquilo que foi nos anos anteriores. E aí você deve estar me perguntando, tá bom, Caio, eu já entendi que essas moedas antigas voltam a negociar, mas você está me dizendo que nesse ciclo, nós temos, pelo menos 2024 e 2025, nós temos uma movimentação um pouco maior dessas moedas antigas. Qual é o motivo disso? E eu vou te mostrar agora qual é o principal motivo para isso acontecer. O gráfico que eu estou mostrando na tela é basicamente o fluxo líquido em tesourarias de Bitcoin. E isso daqui nos revela uma quantidade absurda de capital que está sendo comprada por empresas que estão fazendo tesouraria de Bitcoin. Inclusive, na última semana, nós tivemos 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin entrando ali naquelas empresas como Strategy, Sena Scientific, Metaplanet, etc. Então, essas tesourarias de Bitcoin, elas estão absorvendo cada vez
mais moedas. E esse é um dos principais motivos de que esse ciclo está um pouquinho diferente dos ciclos anteriores. Eu cheguei a comentar num vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima o que esse ciclo atual tem de diferente dos ciclos anteriores e por que eu acredito que essas tesourarias de Bitcoin, essas empresas institucionais que estão acumulando Bitcoin, estão trazendo maior demanda também para essas moedas antigas. Elas percebem que no mercado aberto não tem tanta essa oferta fácil de ser negociada de forma camuflada, ao que eu também expliquei num vídeo anterior, que eu falo sobre como as baleias manipulam o preço do Bitcoin comprando através de OTC. Isso daqui revela que boa parte dessas moedas que estão voltando a serem movimentadas na rede do Bitcoin nesse ciclo atual estão servindo de oferta aqui para a acumulação institucional, a acumulação por parte dessas tesourarias de Bitcoin. Então é provável que o principal catalisador dessa movimentação dessas moedas antigas seja de fato o interesse institucional e também, né, então a gente precisa somar também a questão daquilo que nós falamos no início do vídeo, que é a baixa segurança de carteiras antigas, de endereços antigos. Hoje em dia, muitos investidores começam a perceber que esses endereços antigos são menos seguros do que aqueles que estão sendo utilizados atualmente, que é aqueles que começam com BC1. Isso daqui faz com que esses investidores antigos movimentem essas carteiras de modo a atualizar os seus endereços de Bitcoin para endereços que são mais seguros atualmente. E agora, antes de finalizar, eu trouxe para vocês aqui também algumas dicas de como você pode melhorar aí o seu nível de segurança dos seus endereços, dos seus Bitcoins, caso eles sejam bastante antigos também, ou caso você tenha uma visão de longo prazo, que eu acredito que é o ideal, né? Inclusive eu trouxe num vídeo anterior como você investir melhor que 99% das pessoas. E um dos principais pontos é ter essa visão de longo prazo. Se você tem essa visão de longo prazo, você precisa ter em mente aqui algumas coisas que serão necessárias para você manter os seus Bitcoins seguros. A primeira coisa que eu queria abordar aqui, só para a gente finalizar o vídeo, de modo a te levar, a te trazer algo útil também para você praticar em termos de segurança. Inclusive, todo esse material aqui levou bastante tempo para ser montado e ser construído, então deixa o teu like aí e aproveita para se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de material e me diz aqui no comentário também se você já utiliza alguma das carteiras que eu vou falar aqui agora, mas calma, não sai do vídeo ainda não, ele ainda não acabou, tá? Eu vou falar sobre 4 pontos que você deve utilizar e deve ter em mente para aumentar a sua segurança dos seus Bitcoins. O primeiro ponto é gerar sua seed offline e com boa entropia, de um nível de aleatoriedade muito grande. Quanto maior o nível de aleatoriedade, melhor vai ser a segurança das suas carteiras. E eu estou citando esse ponto da entropia justamente porque nós tivemos recentemente aqui a descoberta de uma falha na geração de chave privada que levou aí a um furto de 3,5 bilhões em Bitcoin, como foi reportado aqui pela Livecoins. Esse foi um roubo que aconteceu na Lubian, que era uma pool de mineração chinesa pouco conhecida, mas que chegou a representar aí 6% do hash rate do Bitcoin, e os hacks roubaram aí cerca de 136 mil Bitcoins, que hoje já estariam ali em mais de 14 bilhões. A falha foi reconhecida justamente derivada ali de uma carteira gerada com baixa entropia, baixo nível de aleatoriedade. Isso fez com que um computador conseguisse descobrir as chaves através daquilo que a gente conhece como força bruta. Então, uma das formas de você melhorar a sua segurança é, de fato, utilizando alta entropia. Pode ser através de Diceware, pode ser através de uma hardware wallet que gera as chaves privadas, tá? E você também pode gerar ali através de airgap, fazer transações airgap, tá? Caso você não saiba o que são transações airgap, eu estou falando de transações que utilizam a câmera para movimentar, para fazer a assinatura dessas transações. Aqui, em termos de hardware wallet que possuem airgap, tá? Inclusive, eu acredito que quanto mais você utilizar carteiras que possuem esse nível de segurança, melhor para você. Existem várias opções no mercado, uma das principais que é utilizada amplamente é a Jade, eu tenho aqui na minha mão, tá? Mas existem outras também, como por exemplo a Crux, que está aqui na minha mão direita, que também possui a câmera, ela está aqui, ó, a câmera, aqui também possui a câmera na Jade, e eu tenho outra aqui também, que é a Keystone Pro, que também possui a câmera aqui em cima. Então todas essas carteiras que têm um nível de entropia boa e que possuem transações airgap, elas vão ser melhores. Além disso, você pode manter o backup seguro
fora da nuvem, né? O ideal é você manter o seu backup, e eu tô falando das suas chaves privadas, né? Das suas seed phrase, você manter o mais seguro possível. Outro ponto aqui é usar carteiras atualizadas com suporte a endereços modernos, como a Band32, algo que eu já falei, que inclusive tem muita baleia fazendo exatamente isso, voltando a negociar esses bitcoins de modo a que eles retirem dos endereços legacy e coloquem essas moedas em endereços mais atualizados. E obviamente o quarto ponto é evitar carteiras quentes para saldos grandes, tá? E carteiras quentes eu estou falando aquelas carteiras que estão conectadas na internet. Evite sempre utilizar carteiras que estejam conectadas à internet para movimentar saldos grandes. Utilize algumas dessas hardware wallets aqui ou outras, como por exemplo a Cold Card, entre outras aí que existem no mercado, para fazer a posse ali, para fazer autocustódia de grandes saldos. Essas duas aqui que eu tô falando, a Jade e a Crux, eu vou deixar um link aqui embaixo da DSEC Lab que eles vendem lá e você pode utilizar o meu cupom aí para ter 10% de desconto. Mas lembre-se de fazer todos esses pontos aqui e, obviamente, se você quiser fazer um curso de autocustódia, nós também temos lá no Block Trends à disposição. Isso daqui que eu trouxe é apenas algumas dicas rápidas para terminar esse vídeo te ensinando algo de valor também. E lembre-se sempre de que essas movimentações on-chain, elas são naturais, essas moedas voltam a ser negociadas e isso não é nada de impactante. Por enquanto, ainda não existe nenhum tipo de prova de que esses endereços antigos estão sendo de fato hackeados. Vamos parar um pouquinho de FUD e vamos focar naquilo que é importante, que são os dados e na evolução do Bitcoin, como a gente quer que ele surja, como a gente quer que ele cresça aqui nesse nosso mercado. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico a questão dos ciclos lá do Bitcoin, por que esse ciclo é diferente, por que essas moedas antigas estão voltando a negociar por conta dos institucionais. Assiste lá e também aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!